Evolution, considerada por muitos uma das melhores stables que a WWE já teve, ou se não, a melhor stable que já passou pela WWE. Nessa stable tivemos 4 grandes nomes, como líder The Game Triple H, como demais membros, o Nature Boy Ric Flair, o Animal Batista e Randy Orton. Porém, muito interessante foi a história do nascimento dessa stable, como ela começou e como seus membros começaram a ter engajamento dentro dela e que aí começaram a ser membros mais relevantes, até porque os 4 membros dessa stable, nem todos os 4 eles tinham relevância quando o grupo teve início. Nesse vídeo eu vou falar aqui a respeito melhor do nascimento dessa stable. Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Tudo começou no ano de 2002, no pay-per-view Unforgiven. Triple H defende de campeão mundial contra Rob Van Dam. E no meio do combate, o Nature Boy Ric Flair apareceu. Pegou a Sledgehammer, que até então, naquele período, era a arma que Triple H usava bastante em seus combates, às vezes para vencer muito roubado, e acertou essa arma em Rob Van Dam. A partir disso, Triple H e Ric Flair passaram a ser bastante aliados, com Ric Flair sempre acompanhando o Triple H ao ringue, sendo uma espécie de manager dele. E sempre que podia, Ric Flair ajudava Triple H em seus combates. Pouco tempo após essa primeira união entre Triple H e Ric Flair, Batista, que na época não tinha a alcunha de um animal, que estava no SmackDown, ele acabou sendo draftado para o Raw. E pouco tempo após seu draft, ele acabou tendo Ric Flair como seu manager. Ric Flair passou a acompanhar Batista aos rings e passou a ser um cara que aconselharia mais Batista e o ajudaria sempre que possível. Na exata data de 20 de janeiro de 2003, Randy Orton se juntaria ao grupo e eles oficialmente teriam a sua primeira reunião juntos, porque Ric Flair, Batista e Randy Orton se juntariam a Triple H para atacar Scott Steiner, porque Scott Steiner naquele ano estava rivalizando com Triple H. E dessa forma, os 4 se juntaram para atacar Scott Steiner. Poucos dias depois, os 4 se reuniram no Raw e Triple H, em uma promo, disse que o nome daquele grupo seria representando Ric Flair, o passado, ele mesmo, o presente, e Batista e Randy Orton, o futuro. O nome daquele grupo seria Evolution. Esse grupo, agora com o nome de Evolution, representou muita coisa não só para a WWE, mas também para os 4 membros envolvidos. Você deve se lembrar muito bem que inicialmente eu falei que quando o Evolution foi formado, nem todos os 4 membros tinham a relevância que eles têm atualmente. Pois é, esse que foi outro grande ponto-chave desse grupo. Randy Orton era um membro que até então estava em desenvolvimento quando o grupo foi juntado. Até então Randy Orton era só um jovem talento. Só que aí, durante o desenvolvimento do grupo, Randy Orton começou a ser muito destaque. No pay-per-view Unforgiven, Randy Orton venceu HBK. E só lembrando que antes de vencer Shawn Michaels no Unforgiven, Randy Orton já tinha começado a desenvolver sua alcunha de Legend Killer. E com essa vitória, ele deixou essa alcunha cada vez mais forte e provou que realmente é um Legend Killer. E não parou só por aí os destaques de Randy Orton. Mais adiante, no pay-per-view Survival Series, Randy Orton estava fazendo parte do time do Eric Bischoff, que enfrentaria o time do Stone Cold Steve Austin. Randy Orton foi sobrevivente solo, no final vencendo Shawn Michaels e dando vitória para o time do Eric Bischoff. Também os destaques do grupo não pararam por aí. Quando o grupo estava formado, foi oficialmente que vimos pela primeira vez o demônio Kane sem máscara após ele assumir o personagem de Kane. Foi na edição do Raw, onde Triple H e Kane se enfrentaram, num combate título versus máscara. Se Kane vencesse, ele seria o novo campeão mundial. Se Triple H vencesse, Kane teria que tirar sua máscara. Triple H venceu e Kane, pela primeira vez oficialmente na WWE, ele ficou sem máscara após assumir o personagem de Kane. Como se não fosse suficiente, o grupo mais adiante só confirmaria mais a sua dominância. A partir do pay-per-view Armageddon, o Evolution venceria todos os cinturões masculinos pertencentes ao Raw. Batista e Ric Flair venceria o título de campeão de duplas após vencer os Dudley Boys. Randy Orton venceria Rob Van Dam para vencer o título de campeão intercontinental. E Triple H recuperaria o título de campeão mundial, que ele anteriormente tinha perdido para Goldberg, mas ele recuperaria um combate triplo, no qual estava o próprio Goldberg, que até então era o campeão, mas perderia para Triple H, e Kane, após várias distrações de membros do Evolution. Apesar da maior parte dos fãs terem conhecimento disso, mas quando o Evolution foi formado, Triple H estava rivalizando com Shawn Michaels.
E daí, essa rivalidade entre os dois teve também o seu fim quando o Evolution ainda estava formado. E essa rivalidade entre os dois teve o seu fim no pay-per-view Bad Blood, onde Triple H venceu Shawn Michaels e colocou um fim nessa rivalidade. Lembrando que quando Triple H venceu Shawn Michaels no Bad Blood e encerrou sua rivalidade com ele já não era mais campeão mundial, porque Triple H havia perdido o cinturão de campeão mundial para Chris Benoit na WrestleMania em um combate triplo, que diga-se passagem, Shawn Michaels também estava no meio. E o engraçado é que foi justamente a partir dessa vitória de Triple H contra Shawn Michaels, no qual ele colocou um fim entre a rivalidade entre os dois, que as coisas começaram a desandar para o Evolution. Porque se desse lembrar muito bem que Triple H, quando ele venceu Shawn Michaels e colocou um fim na rivalidade entre os dois, Triple H não era mais campeão mundial. E mais adiante, Ric Flair e Batista perderam seu cinturão de duplas para Chris Benoit e Edge. Lembrando que Chris Benoit se tornou Double Champion, porque ele tinha vencido o Mundial de Triple H na WrestleMania. Daí mais adiante, no pay-per-view Vegas, naquele mesmo ano de 2004, Triple H enfrentou Chris Benoit mais uma vez pelo título mundial e acabou sendo derrotado após uma distração de um superstar chamado Eugene, superstar esse no qual Triple H teve uma mini storyline. E também nessa mesma noite, Edge venceu o título intercontinental de Randy Orton, vitória que colocou um fim no reinado de 7 meses do Randy Orton pelo título intercontinental. E ainda naquele mesmo ano, o Evolution começaria a ter sua dissolução, porque naquele mesmo ano, Randy Orton venceu uma batalha royal numa edição do Raw, que deu direito a ele enfrentar Chris Benoit pelo título de campeão mundial no SummerSlam daquele mesmo ano. Randy Orton que venceu esse cinturão e se tornou o campeão mundial mais jovem da história da WWE, recorde esse que até hoje permanece. Pouco tempo depois disso, na edição do Raw, o Evolution aparentemente estava muito feliz com a vitória de Randy Orton, com a sua conquista dele ter vencido o título mundial. Porém, como a maioria deve saber, Randy Orton foi traído pelo Evolution, e dessa forma ele foi expulso do grupo. Pouco tempo depois, Triple H desafiaria Randy Orton para enfrentá-lo no pay-per-view Unforgiven daquele ano de 2004 e reconquistaria o título de campeão mundial com a ajuda de Ric Flair, Batista e de Jonathan Coachman, que até então ficou meio que temporariamente associado ao Evolution. Só que essa rivalidade não acabou. No pay-per-view Survivor Series, Triple H, Batista, Snitsky e Edge iriam enfrentar Randy Orton, Maven, Chris Jericho e Chris Benoit, onde eles foram derrotados pelo time do Randy Orton. E essa vitória valia o controle do Raw sobre o mês seguinte. Só que aí na data de 6 de dezembro, naquele mesmo ano de 2004, em uma edição do Raw, o título de campeão peso pesado ficaria vago, pois em uma luta de combate triplo entre Triple H, Edge e Chris Benoit, ela acabou terminando por double pin e aí o título ficou vago. O novo campeão seria decidido em um combate Elimination Chamber que ocorreria no pay-per-view New Year's Revolution no início do ano de 2005, onde Triple H ele venceria mais uma vez o título de campeão mundial. Só que aí, como na WWE muitas vezes o mundo dá voltas, Batista naquele mesmo ano de 2005 venceu o Royal Rumble e dessa forma ele podia escolher entre o campeão mundial Triple H e o campeão mundial da outra brand, no caso SmackDown, JBL. Triple H pensava que Batista escolheria JBL, porém o jogo acabou virando. Anteriormente, se deve lembrar muito bem que Randy Orton ele tinha sido traído pelo Evolution. Dessa vez foi o contrário. O Evolution que foi traído. Batista acabou meio que fingindo que ia assinar o contrato válido pelo título de campeão mundial do SmackDown, só que foi lá, atacou o Triple H, atacou o Ric Flair e acabou assinando o contrato válido pelo título de campeão mundial do Raw, tornando assim babyface e mais adiante batendo Triple H na WrestleMania 21 e se tornando o novo campeão mundial. E outras vezes também Batista defendeu esse cinturão contra Triple H. E daí, mais adiante, como última escolha do draft daquele ano de 2005, Batista foi draftado para o SmackDown. Dessa forma, Triple H até então ficaria um tempo longe do título de campeão mundial. E depois do pay-per-view Vegas daquele ano, Triple H acabou ficando um tempo afastado da WWE. E Ric Flair acabou virando babyface e venceu o título intercontinental, dissolvendo oficialmente o grupo com o nome de Evolution.